Boa noite. Você está no programa Acervo de Memórias. Bem-vindos. Aproveite e chame seus amigos, chame aí a sua família, chame as pessoas queridas para participar conosco nesse novo programa, nessa nova intenção de trazer pessoas para um bate-papo gostoso, dando testemunho das suas vidas, pessoas diferentes, de várias idades diferentes, de vários lugares do Brasil e do mundo, bem diferentes, e vão compartilhar conosco as suas experiências, experiência de vida, experiência com Deus. Vai ser muito gostoso o nosso programa. Então, nessa noite, eu espero que você chame aí seus amigos, chame as pessoas queridas e venha participar conosco. Essa noite, o nosso entrevistado é o marido da Judite, o pai do Thomas, do Randy, do Felipe, é o avô do Dan, do Sean, da Sofia, da Savana, e ele tem uma cachorrinha linda, que eu fiquei muito amiga dela, a Audrey. Então, nós estamos aqui, a Nadiele já entrou, Dani e Sandra, um grande beijo. Aqui o Davi está aqui já com a gente. Boa noite, pastor Davi. A Sui entrou também. Bem-vindos todos vocês. É uma alegria, é um prazer, uma honra ter vocês aqui no nosso programa. Então, gostaria de já... O Davi já está pronto para entrar, vamos esperar mais um pouquinho. Eu pedi para vocês entrarem no Elva Célia, mas nós entramos no M. Selvas. Houve aqui um erro técnico da minha parte, porque eu ainda tenho muita domínio sobre o Instagram e tudo isso, mas a Nath está aqui me auxiliando e nós já vamos avisar a todos que o endereço é outro. Então, Selma Elvas entrou, pastora, boa noite, oi! Estamos todos aqui aguardando a entrada do pastor David Jones, nosso amado, querido missionário no Brasil há 31 anos, fundador de várias igrejas da Aliança Cristã e Missionária, ele que é um americano com coração brasileiro, uma pessoa maravilhosa, ele é fundador do IBA, do Instituto Bíblico Aliança, em São Paulo, e ele nos ensinava a falar português, ensinava gramática, falava sobre a música, a cultura brasileira, gostava do São Paulo Futebol Clube. O pastor Davi é uma pessoa maravilhosa. Estamos entrando aqui a Belinha também. Belinha, boa noite, bem-vinda, Sui Damares. É uma alegria maravilhosa ter vocês aqui conosco. E aí, Nadi? Davi, estamos aguardando você. Pastor Davi. Jaza entrou, pastor Jaza. Boa noite. A Nadiele me ajudando, o pastor Davi já vai chegando. Pastor Davi, boa noite, bem-vindo. Fique à vontade, esse programa é todo nosso. E boa noite a vocês, Célia. Boa noite para meus amigos e irmãos. No Brasil, quem sabe em Portugal, no mundo lusófono, é uma honra para mim estar aqui na primeira programação do tal Acervo. Estava pensando sobre essa palavra, acervo. Acervo é um arquivo de velharia. Então, estamos iniciando a coisa bem, né? Com um cara bem velho, mas que não sou defunto ainda. Não é cemitério, é só acervo. Mas é acervo de memórias. De memórias. Você, com a vivência que você tem, pastor, por favor, você tem muita coisa para compartilhar conosco. E felizmente não sou gaga ainda, mas a gente vai chegar lá. Então, memória está boa e conforme a gente conversou, vou relatar algumas coisas sobre a vida. Nós concordamos sobre
essa questão, como é que uma pessoa se torna missionária? Bem, isso Sim. não acontece de um dia para outro. Então, a minha formação, assim, como pessoa, iniciou, sou americano, nasci no estado de Delaware, onde eu moro agora, mas fui criado no estado vizinho de Pensilvânia, que fica um pouco ao norte. Meu pai era um pastor da Igreja Aliança também, pastor evangélico. Então, fui criado no lar cristão. E nossa igreja não era uma igreja grande, era uma igreja pequena, mas tínhamos cultos. Escuta só, culto domingo de manhã, escola dominical, depois culto à noite. Depois tivemos reunião de oração na terça-feira, sempre com estudo bíblico e oração. E quinta-feira nós tivemos o estudo bíblico, que era outro culto. E sexta-feira à noite meu pai pregava ao ar livre na frente do correio, no centro da cidade. E eu estava lá com a mamãe e ele com seu violão tocando e a gente cantando e falando de Jesus. Então ele foi criado no lar evangélico, escola dominical, aprendi as histórias, aprendi alguns versículos. Lembro que eu decorei Salmo 91 e minha mãe me deu uma bicicleta. Então, valeu, né? Mas eu tive uma impressão que, para vocês que são ouvintes, eu gostaria que vocês entendessem isso. Os espectadores, não ouvintes. O fato de você ser criado no lar cristão, conhecer a Bíblia, e até orar e crer em toda a doutrina, né, da vida cristã, que Jesus é Filho de Deus, que veio aqui na Terra, nasceu da Virgem Maria, viveu uma vida perfeita, não pecou, morreu na cruz do Calvário, morreu uma morte de substituição por nós, morreu, foi sepultado, ressuscitou. Esses dados são cardeais, são importantíssimos para nós crermos. Nós temos que crer nessas coisas para recebermos o dom da graça da salvação. Eu criei em tudo. Então, eu cheguei à conclusão, não sei se foi uma chegada de conclusão nítida ou não, mas eu entendi isso. Meu pai, minha mãe, são filhos de Deus. Eles se converteram, me contaram o seu testemunho. Então, meus pais são filhos de Deus. Eu sou filho dos meus pais. Portanto, eu sou neto de Deus. Então, eu tive essa impressão, eu sou neto de Deus também vai para os céus um dia, então beleza. Bem, acontece que em nossa igreja nós tivemos uma menina lá que tinha um ano a mais que eu, estava com 11 anos, ela estava com 12. Até essa hora, menina não me interessava, mas eu comecei a mudar de ideia, né? Então, ela era bonita e ela sabia nadar. Eu não sabia nadar, e ela disse, te ensino. Legal. Vamos para o parque no sábado próximo. Eu te ensino a nadar, porque tinha rio lá, o rio era limpo e tal. Tudo bem. Quantos anos você tinha aí, Davi? Eu tinha 11 A sua anos. idade? 11 anos seria mais ou menos no mês de julho ou agosto de 1953. Eu nasci em 42, na Segunda Guerra Mundial. Tá, então a gente se encontrou no Rio, a gente conversa, então vamos lá. Eu disse, bem, vamos entrar aqui no rio. A gente estava no lado raso. Eu disse, não. A gente vai subir o rio, tem uma ponte lá, a gente atravessa a ponte, a gente desce o rio e tem uma pedra que estava na nossa frente, do outro lado do rio, uns 40, 50 metros, 40 metros. Ela disse, a gente fica em cima da pedra. Bem, gostei dela, não entendi o porquê, mas vamos lá. A gente subiu o rio, atravessamos a ponte, descemos o rio, subimos em cima dessa pedra. Essa pedra os rapazes grandes usavam para mergulhar. Então, Sim. eu penso, bem, não vou mergulhar daqui, mas tudo bem. A gente está em cima. E daí? O nome dela era Edna. Edna, como é que a gente vai aprender a nadar daqui? Ela disse, é fácil. E me empurrou. Fui na água. E fui para o fundo. E subi. E desci de novo. Eu não sabia nadar. Subi. Enquanto estou descendo e subindo, eu estou pensando. Eles dizem que você desce, sobe, desce, sobe, desce e não mais sobe. A terceira vez. Eu pensei, se eu morrer aqui afogado hoje, eu irei ao inferno. Me apavorei.
Eu comecei a ver todas as coisas ruins que eu fiz. Agora, entende, filho de pastor, nunca puxei maconha, nunca puxei droga, não roubei banco, não fiz. Mas era mentiroso, era sem vergonha, muita coisa ruim. Eu, principalmente, causava muitos problemas entre meu irmão e meu pai, porque eu sou caçula, ele era o próximo, então aquela guerra em casa. E eu entendi, se eu morrer nesse dia, eu irei para o inferno. Então, naquela terceira vez que eu estou descendo para o baixo, eu peguei no fundo, dei um pulo e subi e gritei, Jesus me salva. Agora eu falei em inglês, porque não falava português na época. Jesus save me. Jesus me salva. E sabe, Jesus me salvou. Ele me ensinou a nadar na hora. Eu comecei a mexer braço e perna e atravessei o rio, saí do rio. E a menina em cima da pedra, rindo à toa. Tá vendo? Eu te ensinei a nadar. Então foi uma experiência péssima, né? Mas no fim, eu gostei dela, eu perdoei. Voltei para casa aquela tarde, não falei nada para a mamãe, nem para o papai, porque os pais dela eram membros da nossa igreja, não ia pegar bem. Então, aquela noite, quando eu fui dormir, eu pensei, puxa vida, por pouco eu estou no inferno. Realmente me sacudiu. Então, comecei a pensar, vou ter que guardar para não morrer. Imagina, estou criado num lar evangélico e não sabia como me converter, não sabia o que tinha que fazer. Então, passei 2 semanas tentando evitar a morte. E para mim, o principal era cuidado quando você for dormir, porque se você dormir e morrer durante o sono, você vai para o inferno. Então, eu não vou dormir. E decidi, não vou dormir mais. Aí, aquela noite, eu desci, fui para a cama e sempre lia antes de dormir. Estava com a minha lâmpadazinha acesa. A mamãe passou lá, ela viu a fresta da porta, aquela coisa da luz. Ela disse, Davi, apaga a luz. Tá legal. Apaguei a luz. Tchum, porta dela fechou. Liguei a luz. Aí comecei a ler de novo. Eu vou ler a noite toda. Claro, não consegui. E acordei no próximo dia com o livro no peito e eu... Aquele assustado. Passei 2 semanas fazendo isso, tendo medo da morte. Aí, na sexta-feira à noite, lembro disso nitidamente, meu pai tinha viajado. Eu acho que ia pregar em outra igreja, alguma coisa. Estava fora. Ninguém estava em casa, menos eu e mamãe. Nosso costume, como família cristã, é que depois da janta a gente lia um trecho da Bíblia e depois nós oramos. Aí, felizmente, mamãe, ela não lia Salmo 119, ela lia uma passagem pequena, né? Porque eu queria sair correr. Aí ela leu alguma coisa da Bíblia e, sinceramente, até hoje não lembro o que foi. Perguntei para ela uma vez e ela disse, eu não sei, Davi. Ela leu alguma coisa da Bíblia que me convenceu mais uma vez do meu pecado. Eu comecei a chorar. E a mamãe falou, por que você está chorando? Eu disse, mamãe, eu vou para o inferno. Uai? Você vai para onde? Eu disse, mamãe, eu vou para o inferno. Mas por quê? Mamãe, eu sou um pecador. E sabe o que ela falou? Eu sei. Mãe é mãe. É engraçado, você acha que mamãe não vê as suas artes e as suas falhas. Ela viu, eu disse, eu sei, Davi. Mas mamãe, eu tô com medo. Ele disse, mas Davi, você não escuta a pregação do seu pai? Agora, essa é uma pergunta perigosa para perguntar para o filho de pastor. Porque o filho de pastor ouve tanta pregação do pai que às vezes passa e nem escuta. Mas ele disse o que ele prega. Bem, tem que crer que Jesus é filho de Deus, que ele veio nos salvar, tem que confessar os pecados, tem que se arrepender, tem que pedir perdão e tem que receber pela fé. E ele se converte. Ela disse exatamente isso. E sabe o que eu falei? É só isso, mamãe? Isso revela o coração de um homenzinho orgulhoso que quer merecer a sua salvação. Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Não é de vocês, é dom de Deus. E não de obras, para que ninguém se glorie. Mamãe falou, Davi, o que você poderia fazer melhor do que Jesus já fez?
Nada, mamãe. Sabe a mãe, hein? Minha mãe, estava pensando hoje, minha mãe saiu da escola na quinta série e foi trabalhar numa fábrica que fazia renda e coisa lá na cidade. Ela era veio de família pobre, não tinha muito estudo e não era nada intelectual, mas ela era sábia. E aquela que disse, quer dizer que não posso fazer nada? Eu disse, faz o que você falou. Tá. A gente se ajoelhou, eu chorei, pedi perdão a Jesus, confessei todos os meus pecados, não sei se mamãe ficou um pouco arrepiada ou não, mas eu confessei tudo e recebi a salvação. Agora, o primeiro resultado, sabe o que foi? Aquela noite, dormi tranquilo, porque não mais temia a morte. E é uma coisa tão básica ao ser humano, essa coisa de saber, eu estou bem, eu estou nas mãos de Deus. Agora eu estou com 78 anos, não temo nada. Não temo, não faço besteira, mas não temo Covid-19, nada. Estou nas mãos de Deus, Ele vai me cuidar. Então, essa é a história da minha conversão. E a mudança que ocorreu foi essa. Primeiro, eu perdi o medo da morte. Segundo, deixei de brigar com meu irmão. Comecei a me dar melhor com ele e comecei a me envolver na igreja. E o seu irmão era cristão? Ele Sim, também já sim, tinha... sim. Eu tinha 11, ele tinha 15. Então, é simplesmente uma questão de época, né? Menino, rapaz de 15 anos, não quer saber de um irmão de 11 anos. Ele tem toda a razão. Quando eu tinha 5, ele tinha 9, era a mesma coisa. E irmão menor sempre quer ficar no pé do maior, né? Então, o maior não quer saber. Então, deu briga. É dinâmica de família, não é mais que isso. Mas eu causava problemas, porque eu dedurava, contava para papai. Ele jogou um tênis em mim, papai. Aí meu pai foi lá dar uma surra nele, depois ele me dá uma surra. Depois, beleza. Então, paramos a guerra em casa. Ok, que mais? Davi, e como foi... como você estudou no Nyack College, né? Eu visitei o Nyack várias vezes, quando eu estive em Nova York. E como você chegou lá? Ok. Você foi pelo chamado missionário? Como é que foi esse momento? Tá. Ok. Depois da conversão, eu continuei na igreja, não mudei nada naquele sentido, mas comecei a prestar atenção à pregação do pai e comecei a ficar muito mais interessado na palavra de Deus na Bíblia. Então, estava progredindo, já virei teenager, né? Estou com 15 anos. E durante o inverno, ou durante o verão, na nossa terra aqui, quase todas as igrejas têm acampamentos. Então, eu sempre ia ao acampamento em Pensilvânia, e passava de junho até agosto. Eu trabalhava lá. Era acampante e também trabalhava na cozinha. Eu lavava panela e coisa assim. Então, eu trabalhava lá e um domingo de tarde, nós tínhamos servido peru. Isso era a delícia do dia de domingo. Então, eu trabalhava na cozinha das 6 da manhã até terminar, lavar toda a louça, né? Então, trabalhei pela manhã, trabalhei meio-dia, lavamos coisas várias vezes, porque tinha tanta gente, tinha 1.200 pessoas no acampamento. Aí, mais ou menos às 3h30, terminamos o trabalho. E o cozinheiro disse, vai para o tabernáculo. O tabernáculo era um auditório aberto onde a gente realizava os cultos, né, as reuniões. Ele disse, tem um tal missionário Roseberry. Vai lá e vai ouvir a pregação dele. Eu estava suado, sujo, cheio de graxa e suor, tênis e jeans e uma camiseta suja. Eu disse, não, vai lá, senta lá atrás, ninguém vai dar bola. Ah, tá. Então foi lá. Esse velho, ele estava com 72 ou 3 anos. Então eu digo, esse velho. Mas quando você tem 15 e o cara tem 72, isso é eternidade, né? Então ele estava pregando sobre o livro de Romanos. Ele pregou em mais ou menos meia hora de Romanos 1 a 11. Palavra de honra. O cara voou pelo livro de Romanos e chegou a capítulo 12, Romanos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis, que é vosso culto racional. E
a tese dele era isso. Se você é um filho de Deus, já convertido, já consagrado, já deu sua vida a Jesus Cristo, ele deu tudo por você. O mínimo que você pode fazer é dar tudo que você tem e é para ele. Eu pensei, o cara tem razão. Então, ele disse, se você nunca fez isto, eu te peço, te convido, depois do final do culto, enquanto estão cantando, vem à frente, tem um altarzinho lá, vai lá, ajoelhar, e simplesmente diz, Jesus, eis-me aqui, estou nas tuas mãos, faz o que quiser. Pensei, tá legal, vou lá. Então, entrei, subi, fui para o altar, lembro que até hoje o lugar está lá, já visitei várias vezes, vou colocar uma placa lá um dia, né? Davi se ajoelhou aqui. Então, me ajoelhei e lembro que eu disse, Jesus Cristo, eu te amo de todo o meu coração. Tudo que tu fizeste por mim na cruz, não mereço, mas recebo de bom grado. Agora peço, Pai, que tu me aceites. Eu te dou meu corpo, meu ser inteiro, meu ter, tudo que sou, tudo que serei, tenho, terei, tudo é teu. Manda. Pai, em nome de Jesus, amém. E tão claramente quanto a gente está conversando, Deus falou comigo, Davi, ele falou em inglês, porque não falava português. David, I want you to be a missionary. Davi, eu quero que tu sejas um missionário. E sabe o que eu falei? Droga. É um desafio, né, É Davi? É justo. um grande Não desafio. tinha nada a ver com desafio. Eu vou explicar. Eu adorava, admirava missionários, eu gostava demais. Isso fazia parte, eu não sabia, eu tinha uma vocação para ser missionário. Eu tenho certeza disso, porque eu gosto de coisa transcultural, gosto de língua e tal, tal. Meu problema é que eu sabia, se eu for um missionário, eu nunca serei rico. E meu pai era um pastor, não tinha muita grana, nunca tinha e nunca ia ter. Eu pensei, eu vou ser que nem esses missionários que vêm aqui com uma atrás da outra, porque não eram ricos, não eram pobres assim de vez, mas homens, mulheres simples, que dedicaram suas vidas e deixaram muita coisa para trás. Então, não desisti, eu disse, tá bom, Jesus, vou ser missionário. Então, já pensei, lá se vai a vida bacana, porque eu ia ganhar dinheiro e tal, aquela coisa. Então, voltei para casa e contei para meus pais. Lembro que cheguei, eu acho que uma semana depois, fui para os pais, a gente estava na mesa, papai e mamãe, quero contar uma coisa que aconteceu lá no acampamento. Deus me chamou para ser um missionário. E meu pai, poxa, que bom, graças a Deus. Estou muito feliz, meu filho. Foi meu pai. Aí a minha mãe falou, uau, graças a Deus. Essa é uma resposta de oração. Eu falei, o que quer dizer com isso, mamãe? Eu disse, bem, Davi, você sabe que eu estava com 39 anos quando eu fiquei grávida de você. E ela não falou, eu não quis ter mais filho, mas eu sei que ela não quis. Porque 39 anos, já tem 4 filhos, já basta, né? Mas ela disse, eu não estava esperando, não estava aguardando, não estava planejando, mas eu pensei, se é isso que Deus quer, então que seja. E ela disse, eu comecei a orar, Deus, eu quero que essa criança daquela época, você não sabia se era menino ou menina, né? Não tinha nada de ultrassom. Ela disse, eu quero que essa criança seja uma missionária. Então, essa é a minha resposta de oração. Isso me tocou muito forte. Então, só mais um dado aí sobre o chamado. Então, estou com 15 anos, voltei para o high school. Nosso high school não tinha nenhum curso de missões. Era uma escola pública. Não ensinava Bíblia, não ensinava nada. Mas todas as matérias que eu fiz pensando, será que essa matéria vai ter interesse, assim, alguma utilidade mais tarde, quando a gente for ser missionária? Porque eu sabia missionário fala línguas. Então, eu tenho que falar alguma língua estrangeira. Eu estudei um pouco de espanhol, depois eu peguei francês. No final, eu estudei francês 5 anos. Porque eu tinha feito uma dedução, assim, lógica. Aquele missionário Roseberry, que pregou, era um missionário do que era chamado na época
a África Ocidental Francesa. Era a área colonial, né? Hoje é Guiné, é Mali, é Burkina Faso, Côte d'Ivoire, aqueles países agora de fala francesa que eram ex-colônias francesas. Eu pensei, Sim. eu vou lá. Então, o resultado é que eu pensei, eu vou ser missionário no lugar dele e vou estudar francês. Tá? Então, voltei para a igreja, contei para algumas pessoas. Eu lembro que eu falei para a senhora que era superintendente da escola dominical que Deus tinha me chamado para ser missionário. Eu senti isso. E resultado que ela disse, tá bom, então se você vai missionário tem que lecionar, tem que ensinar. Então vou te dar uma classe de meninos de 10 a 11 anos. 10 a 11 anos na escola dominical para você ser professor. Eu estou com 15. Eu pensei, os pivetes da igreja eu vou pegar. E ela disse, lembra que você também foi naqueles ruinzinhos não há muito tempo atrás. Então, ela me deu a turminha, eu ganhei o manualzinho do professor, estudei e descobri que Deus tem me dado uma capacidade nessa área. Foi a primeira vez que eu tentei ensinar alguma coisa. Então, terminei o high school, vou ser missionário. Na nossa igreja, a Aliança tem essa escola, Nyack College, hoje. Inclusive, Nyack agora mudou para Manhattan, em Nova York. Mas na época eu ainda estava naquele campus que você visitou. Então, vou para a Nyack, e a professora que era orientadora de alunos que iam fazer faculdade tentou de todo jeito me mandar para a universidade em Filadélfia. Ela disse, você tem boas notas e seu pai é pobre. Eu consigo uma bolsa de estudos completo, 4 anos. Aí eu disse, não, Deus não me chamou para trabalhar lá. Deus me chamou para ser missionário. Tem essa escola, que é uma escola missionária. E a gente brigou por 3 anos. E no fim ela viu que eu estava sério. Ela me ajudou a ganhar algumas bolsinhas. Eu trabalhei, guardei dinheiro. Até fui para Nyack em 1960. No mês de setembro foi mais ou menos que eu saí de casa com meu carrinho e fui lá para iniciar os meus estudos. Pastor, você está falando de que cidade? Nyack, New York, que fica mais ou menos 25 milhas, ou seja, 40 quilômetros ao norte de Nova York, no rio Hudson. Se você pega o seu Google depois, põe lá Nyack e você vai ver. É uma cidade, é uma cidade pequena que fica numa colina, fica numa ladeira. Sim, mas eu estou perguntando a você que cidade agora você está. Oh, desculpe. Onde você mora em São Paulo? Agora eu estou morando na cidade de Newark, Delaware. Agora isso na Newark, New Jersey. Tem Newark, New Jersey, tem Newark, Delaware, tem Newark, New York, tem Newark, Califórnia, tem um monte de Newark. Mas eu estou em Newark, Delaware, que é um estado pequeno na costa leste. Na Filadélfia. Eu estive aí, uma delícia o seu lugar, a sua casa, muito bom. E aqui a gente está recebendo agora a Rose, entrou a Suidâmaris, entrou a Paola que é obreira do livro 4. Beleza. Entrou, várias pessoas estão entrando, a Marina, que está em Minneapolis, mandando um abraço aí para você também. E todos são bem-vindos. Mas então, pastor, eu gostaria muito que você falasse. A gente já pode ir para a hora que o Brasil desponta para você? Não, nós temos que falar sobre como você conheceu a Judite. Isso. Hoje, 12 de junho, Dia dos Namorados. Pois é. Vocês que são namorados pois há quantos anos? Outro dia, quando você postou aquele negócio do Facebook, um dos pastores logo me mandou um WhatsApp. Pastor, sexta-feira, dia dos namorados, tem que falar da Judite. Então, a Judite, dona Judite, é minha esposa. Interessante que ela se converteu 1 ano antes de mim, numa campanha de Billy Graham. Isso foi quando ela tinha 10 anos. Então, ela tem 1 ano menos que eu. A gente entramos no seminário no mesmo ano. Ela estava fazendo curso de missões, eu fazendo curso de missões. A gente nem se conhecia. Ela era do estado de Nova York, na cidade de Siracusa, que fica mais para o norte do estado, mais perto do Canadá. E eu, muito mais ao sul,
de Pensilvânia na época. Então, a gente começou a estudar juntos, a gente estava na sala de aula o primeiro ano, ao menos 2 ou 3 matérias básicas. Eu sabia que o nome dela era Judy McClatchy, era o nome de solteira dela. Então, ela sentava na frente, ela era direitinha, quadradinha, boazinha, bonitinha. E eu cheguei no seminário tão feliz porque meu papai não está aqui para me vigiar mais. Então, meu pai era um homem severo, homem bom, muito bom, mas muito severo. E a gente em casa tinha um monte de regras. No seminário, a regra era 11 horas, luz apagada. Tem que estar no seu quarto, se você estudar quietinho, tudo bem. Ou seja, tínhamos muito mais liberdade. E, francamente, eu cheguei no seminário muito imaduro, muito menino, muito moleque. De tudo que eu pude fazer que não era criminoso, eu fiz, assim, de brincadeiras, de monte de besteira. Quase fui expulso do seminário no primeiro ano, sinceramente. E eu fui salvo porque um dos colegas que fazia parte do júri que estava me julgando disse: se a gente mandar esse cara de volta para seu pai, o pai vai matá-lo. Ai, ai, Ele ai, sabia que o papai era severo, né? Então, no fim, eles me perdoaram, mas eu fiquei um monte de punições e tal. Então, aquele primeiro ano, eu não aproveitei muito o estudo, brinquei demais, mas ao menos não fui expulso. Voltei para casa, trabalhei, aí no segundo ano eu fiz, né, voto, eu vou ser mais sincero. Mas comecei a brincar logo, comecei a brincar. E lembro que uma noite eu estava trabalhando de vigia para o seminário. Aquele campus que você visitou era o campus que A.B. Simpson construiu, né? Então, prédios bem antigos, tudo de madeira. Ele construiu de madeira porque ele achava que Jesus iria voltar logo. Ele pensou, por que eu vou construir de pedra, de tijolos? Jesus volta e faz mais barato. E duraram mais que 100 anos e Jesus não voltou ainda, né? Mas, de qualquer jeito, eu tinha esse trabalho das 3h30, não, das 3 da manhã até 6h30. Cada 45 minutos eu tinha um circuito que eu tinha que fazer, visitar vários lugares, e cada lugar eu tinha um relógio que tinha um papel, assim, um relógio dentro. Aí você metia uma chave, clic, clic, e eu tinha que passar todos esses postos e registrar que eu estava vigiando, porque no próximo dia, o deão da escola abria aquele relógio e via, Davi estava ele tá. Então, me levava mais uns 15, 20 minutos para fazer o giro. Aí depois eu tinha mais quase uns 30 minutos para estudar. E das 3 até 6h30 da manhã é uma boa hora, porque ninguém está mexendo mais. E eu estava lendo a Bíblia, e eu estava mais sério. Lendo a Bíblia, eu tinha feito 3 perguntas para Deus. Deus, quero saber 3 coisas. Quero saber aonde eu vou para ser missionário, porque eu fui para lá, para o seminário, crente que eu ia para a África. Mas depois de ficar lá um ano, ouvi tanto missionário pregando sobre necessidades do mundo inteiro, Indonésia, América do Sul, Europa, tal. Então, eu estava recebendo um chamado novo cada semana. Eu estava muito confuso demais. Então, eu quis saber onde que eu vou, o que eu vou fazer e com quem eu vou. Porque não ia sozinho. Eu sabia, eu vou precisar casar, quero casar, tal. 3 perguntas. Onde que eu vou, o que eu vou fazer, com quem eu vou casar? Estou lendo a Bíblia com essas perguntas em mente e procurando um versículo pular da página, quem sabe. Estava lendo consecutivamente o livro de 1 Tessalonicenses. Estava fazendo o Novo Testamento. Cheguei a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 24, versículo 24. E li, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E palavra de honra era como se fossem negrito. As palavras saltavam da página. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E Deus falou, essa é sua resposta. O nome dela é Fiel. Eu estou procurando nome de menina, né? Estou procurando nome de país. Estou procurando coisas específicas.
E Deus, eu acho que Jesus deve ter rido. Diz, não, você já fez hermenêutica? Interpreta o que significa. Leia, fiel é o que vos chama. Quem é que chamou você? Deus. Você me chamou Deus. Então, eu sou fiel, você é fiel. Então, o Deus fiel que chamou, o fará. Ele disse, suas respostas estão naquele o. Ou seja, onde você vai, o que você vai fazer, e o nome da pessoa está dentro dessa aqui. Eu sou fiel, te chamei, vou te dar estas coisas. Esse o contém isso. Mas Deus disse, por enquanto, eu não vou te contar mais nada, porque você nem obedece o que já te mandei. Como? Estou aqui no seminário, estou estudando e disse, você está brincando ainda. Eu estava ainda brincando bastante e matava aula. Quando eu não gostava, não ia para a capela, Deus disse, por que eu vou te contar mais coisa para você desobedecer mais? Você já não obedece o que você já sabe. Vou contar mais para você desobedecer mais. É prejuízo para nós dois. Então Deus disse, deixe de matar aula, deixe de matar capela, comece a ser mais sério nos estudos, preste atenção e vou mostrar o que vou fazer. Aí comecei a mudar, comecei a estudar mais, a aprender. Aí o resultado é que depois de alguns meses eu notei uma menina na aula, sentava sempre na frente, boazinha, bonitinha, bem comportada, muito inteligente, tinha um excelente senso de humor e tinha um riso lindo. Comecei aquela menina, Judy, ela vai ser missionária. Aí, um dia, a gente se encontrou, assim, casualmente mesmo. Estava muito frio, mês de dezembro, e a gente começou a conversar. Eu inventei, Judy, qual é o dever que a gente tem para a aula nessa semana? Aí ela abriu o livro, porque ela sempre estava... Ela mostrou tudo. Nós conversamos quase 1h30, num frio desgraçado. Ela disse depois, eu não quis parar. Eu disse, nem eu. Então, no finalzinho dessa conversa boa, eu disse, Judy, eu ainda estou de punição por alguma arte que eu fiz aqui, mas quando terminar, você sai comigo para o coral, o concerto do coral do seminário. Ela ficou toda pava. Você tá de campo, sério. Era um negócio. Eu não podia conversar com menina, não podia fazer nada, não seria estudar e trabalhar. Eu disse, mas eu estou me regenerando. Ela disse, tá legal. Aí saímos para assistir, acho que era o coral, era Messias, alguma coisa assim de Handel, né? Então foi muito bonito. E depois nós saímos. E lembro que eu comprei, nós fomos para um restaurantezinho, comprei um hambúrguer com fritas e Coca-Cola. Me custou $1,75. Ela achou, esse cara tem dinheiro. O problema é que os caras que ela tinha saído antes eram mais pobres que eu. Mas a gente conversou, e o interessante é que ela era bonita, atrativa. Até hoje, né? Até hoje ela é. Mas eu vi, essa moça conhece a Deus. E lembra que as primeiras 2 vezes que nós saímos, eu disse, eu quero ouvir a sua história. Ela me contou como é que ela se converteu na campanha de Billy Graham, estava sentado no estádio, lá em cima, na arquibancada, e ela disse que Billy Graham estava olhando só para mim e dizendo, você precisa de salvação, e ela se perdeu tentando achar a parte da frente. Ou seja, me contou tudo, contou como foi chamado, aí eu contei, eu pensei, bem, porque uma coisa ele tinha feito comigo, não vou sair com menina que não tenha chamado missionária. Com certeza. Porque vai fazer um julgo desigual em termos de compromisso com Deus, em termos de carreira. Então, isso foi a maneira que a gente se conheceu. E eu vou dizer francamente, sair com ela e começar a ser namorado dela foi a melhor coisa para mim, porque eu comecei a ficar mais sério. Ela era excelente, tem bom senso de humor, mas ela não era moleca. Ela disse, escuta, se você vai sair comigo, tem que andar na linha. Então, deixei a minha vida de crime no seminário e comecei a ser mais sério, pouco mais ponderado, porque sério mesmo não é possível, né? Mas a gente começou a sair, isso foi 2º ano, 3º ano, final do 3º ano a gente trocou anéis de noivos, né? 4º ano, nós tínhamos comprometido com nossos pais que a gente não casa no seminário,
para evitar gravidez, aquelas coisas, depois sair da escola e não terminar. Então, nós tínhamos concordado com isso. Então, uma semana depois da formatura, no dia 6 de junho, nós casamos, que é dia D. Se você conhece a história da Segunda Guerra Mundial, é o dia D, quando a invasão da França, quando os americanos e canadenses entraram. Aí foi o início do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Então, esse 6 de junho, nós fizemos nosso 56 anos de casamento. Uhul, Yeah. Pois é, eu casei com 10 anos. Você sabe que a Judite, ela que me deu o livro 3 do Obreira. Obreiro, Yeah. né? Ela Essa, é maravilhosa. Vocês compõem um casal missionário assim a toda prova. E o pastor, e está entrando aqui, entrou o pastor Josarias Dantas, pastor da Igreja Batista Abapai, aqui em Francisco Beltrão, onde eu estou que falando com bom, você, no sudoeste do Paraná, meus irmãos. Brasil. A pastora Selma também manda um grande abraço. Entrou a Beca, a Rebeca também. Tem várias pessoas entrando aqui, deixando o Ângelo de Portugal. Ele disse que o sonho dele era ter estudado com você, ter tido o privilégio de estudar, mas não foi possível na época. E ele também deixa um grande abraço. Ele é missionário hoje em Portugal, próximo a Lisboa. Tá. Que E, bom. e é isso, Davi. Então, aí você e a Judite, então, caminhando junto com essa visão missionária. Tá. De repente, o Brasil. Não, É. ainda temos um. Essa história é interessante também. E eu estou guardando o tempo para não entrar Sim, tem mais um abraço especial para você, desculpa interromper, Cecília. Tá. Você foi padrinho de casamento Sim, dela. Ela foi. está em Minneapolis também, mandando um abraço para você, Tá todo bom. carinhoso, saudoso para você, para Judite. Tá bom. Bem, Tá bom? então, quando a gente começou a sair, a gente trocando nossas histórias, eu disse, e você vai ser missionária onde? Ela disse, Indonésia. Indonésia? Aquelas ilhas lá no Pacífico. E você? África Ocidental, eu acho, não sei, estou meio... mas ele disse, bem, eu vou à Indonésia. E ela disse, eu não vou casar. A gente está namorando, mas eu não vou casar. Por quê? Eu não preciso de homem. E a verdade é que Judite poderia ter sido uma solteira bem-sucedida. Ela tem uma personalidade muito, muito forte, né? Mas eu disse, bem, eu vou casar, porque eu preciso casar. Aí eu pensei, eu vou deixar isso. Mas quando a gente começou a se firmar, no fim nós decidimos, depois de uns 3 meses, que é isso mesmo que Deus quer. Eu falei, mas esse problema de aonde a gente ia lá? Aí no final nós decidimos fazer o seguinte, a gente teve aquelas primeiras impressões, Indonésia para ela, África Ocidental para mim, vamos deixar que Deus trabalhe. Vou dar um princípio para vocês, depois vou contar como é que a gente chega no Brasil. O chamado de Deus não é um lugar ou uma carreira. O chamado de Deus é para obediência, onde Ele te mandar para fazer o que Ele quiser. Eventualmente vai te levar para algum lugar para fazer alguma coisa, mas o chamado inicial é consagração total e obediência total. Então, quando eu fiz isto com 15 anos, fiz aquele compromisso, nunca bobeei, nunca voltei para trás. Então, a gente está conversando, tal. Casamos, e dia 6 de junho, nós ainda não tínhamos nenhuma ideia fixa. Agora, eu vou conversar. O que começou a me chamar a atenção no Brasil foram 3 coisas. Primeiro, Pelé. Eu, com 14, 15 anos, comecei a jogar futebol. Futebol não era jogo americano naquela época. E meu high school armou uma equipe e começamos a jogar. Eu quis jogar, então entrei. Aí eu comprava uma revista esportiva e eu li sobre esse cara chamado Pelé. Esse menino brasileiro que tinha 1 ano a mais que eu.
E li sobre ele, como ele veio do interior, jogou descalço, jogou em Bauru, depois foi para Santos, aquela coisa. Aí eu virei santista, era santista antes de qualquer coisa. Se você nota lá atrás, eu tenho um relógio de São Paulo. Eu sou São Paulino, gosto muito de Bambi. Mas, de qualquer jeito, gostei de Pelé. Então, eu pensei, uau, ter um cara com 16 anos já profissional, e claro, em 58 ele estreou lá na Copa da Suíça, e foi muito bem. Então, isso me interessou. Segunda coisa, gosto de música. Ouvi de um brasileiro chamado Tom Jobim, outro João Gilberto, um americano chamado Stan Getz. Oi, gatinho. Então, comecei a gostar de bossa nova. Era uma música nova nos Estados Unidos e pegou a onda mesmo. Então, comecei a me interessar muito na música brasileira e, às vezes, pensando sobre o futuro, como seria bacana morar num país que tem músicos geniais como o Brasil tem. E o Brasil tem mesmo. Aí a terceira coisa, eu confesso um pouco de vergonha, é que em 1964 houve a Revolução de 64. Eu era muito, muito rígido anticomunista, então para mim, salve a pátria brasileira, tá. Então essas três coisas me chamaram a atenção. E enquanto a gente estava agora casada, nós começamos a fazer entrevista com a missão, pensando aonde a gente vai. E numa das entrevistas, eles disseram, vocês têm assim um chamado específico para um país? A gente contou a nossa história, eu sobre a África, Judite sobre a Indonésia, mas a gente falou, hoje não, nós vamos aonde Deus mandar. Nós vamos confiar que Deus use vocês, homens, para nos mandarem para o lugar certo. Vocês têm algum interesse, lugar de interesse? Diz, bem, eu gosto do Brasil. Oh, que bom! Nós estamos abrindo um campo missionário no Brasil. Só entrou em 62, a Aliança entrou no Brasil em 61, 62. Nós precisamos de missionários, vocês querem ir? Vamos lá. Então, foi assim que Deus nos mandou ao Brasil. E chegando lá, e logo depois, na escola de línguas, o estudo de português para nós não foi horrível. Algumas pessoas tiveram experiências difíceis para eles. Nós tivemos uma formação acadêmica boa e Judite estudou latim 5 anos e francês 3 anos. Eu 5 anos de francês e mais um ano de espanhol. Então a gente tinha um certo jeito para aprender línguas e nós entendíamos gramática também. Nós tivemos uma boa formação acadêmica na parte de gramática. Então a gente foi embora. Então, isso foi o jeito que Deus nos mandou ao Brasil. E essa fluência, esse domínio que vocês têm da língua portuguesa é uma coisa fantástica, né? É uma dádiva. É uma dádiva. Ela também flui um vocabulário riquíssimo. É muito, muito maravilhoso isso. Davi, então vocês chegaram aqui na década de 60. 1967, no dia 12 de agosto, nós chegamos em Viracopos, em Campinas, saímos de JFK, lá em Nova York, e na época não havia aeroporto internacional em São Paulo mesmo, só tinha Congonhas. Então a gente foi para Viracopos, que era já naquela época internacional, e 2 ou 3 missionários da Aliança, da missão, nos encontraram, nos receberam e nos ajudaram a comprar coisas para casa, porque a gente não tinha nada. Então, geladeira, fogão, essas coisas, nos instalaram numa casa alugada e depois de 3 dias, tchau e abraço, foi embora. E a gente tinha uma escola de línguas que ficava 2 quadras ou 2 quadras e meia de distância e nós começamos a estudar. Eu estudei 4 anos de manhã, Judite tinha 4 anos à tarde. Então, a gente se revezava. Nosso filho Tomás tinha 1 ano na época. Era um toquinho, loirinho. Os vizinhos, as meninas vizinhas adoravam, porque o cabelo dele era milho mesmo, né? Então, passavam a mão e ele não tinha medo de ninguém, então eles podemos pagar, porque eles não falavam inglês, mas eles faziam assim. Então, a gente passava, ele ficava no outro lado do muro com os vizinhos e depois, quando ele fazia alguma sujeira na calça deles, passaram de volta para nós, a gente limpou e passamos de volta. Então, nós temos babysitter sempre. Olha, Davi, infelizmente o nosso tempo está
esgotando. Então, como a gente tem, você tem uma história de vida missionária imensa, você trabalhou em muitos países, tem todo esse trabalho, esse ministério na Europa, na África, e eu vou te convidar para você voltar aqui pelo menos umas 3 vezes mais. Será um prazer. E eu quero agradecer a sua disponibilidade, né? A saudade que a gente tem de vocês é muito grande. A honra que Deus me deu de ter sido sua aluna, sido sua discípula, sua ovelha para sempre. É muito rico. O meu ministério reflete muito da sua vivência, do homem de Deus que você é. E eu quero agradecer aqui a você, agradecer todo mundo que me ajudou para sair essa live, porque os domínios com a internet, então eu tive a ajuda da Marina, da Sui, da Luciana, da Paola, a Nadi que está aqui comigo, enfim, eu não quero esquecer ninguém e Deus abençoe a todos. Davi, um grande beijo. A Nádia Oi. aqui. Aí tá, menina. Muito obrigado. É minha sobrinha, esposa do Gabriel. Ah, tá. E então eu deixo para você um grande beijo. A gente continua falando aí durante a semana, mas eu vou marcar as outras lives com você o mais rápido possível, pastor Ok. Davi. Obrigadão, Muito Célia. Então, obrigada. que Deus te abençoe. Tá. Amém. E a vocês todos, muito obrigada pela sua participação. Deus abençoe a todos e tchau!